Renan, eu vi que você escreveu lá no seu ex, Salvador é uma cidade triste, a Bahia está triste do seu ponto de vista. O que você acha, velho? Rodando aqui. Olha só, eu morei aqui em 2008, em Stella Maris. Não é que era um lugar feliz. Você morou em Salvador? Já morei em Salvador. Em Stella? Stella Você Maris. pegava onda lá? Não é nem isso, é que assim, era fácil pra eu pegar a van pra ir pra Simões Filho. E aí eu trabalhava em Simões Filho, eu ajudei a implementar uma fábrica que trabalhava com iluminação lá em Simões. Bons tempos não, tempos muito malucos, assim. Simões Filho era faroeste. Você andava pelas ruas Simões Filho, você via cadáver no chão, e aí você voltava assim, tiraram ele faz meia hora. Tá. Era muito violento, Simões era uma cidade muito violenta. Agora Stella era muito bonito, Stella era uma praia meio selvagem zona, era legal. O que eu acho, né, Salvador é uma cidade que venderam para o pessoal daqui uma ilusão de que eles têm que estar permanentemente felizes, né? Você tem sempre o Olodum chegou. E é aquela coisa assim, só que quando você está rindo o tempo todo, em geral é desespero. E é uma cidade que está muito violenta, as pessoas estão indo embora, está altamente favelizada, e você vai nas favelas, é placa de propaganda de político, como se, fizemos um negócio incrível aqui, tem agora uma escadaria colorida. Tá, assim, a vida continua muito ruim, são mais de 15 facções em disputa, as pessoas estão carrancudas, então o que eu senti não é a energia da propaganda, eu vi uma cidade que é triste. E é isso que eu tô sentindo da Bahia em geral, é um cansaço geral. Não todas as pessoas estão indo embora daqui, né? Acho que é muito sintomático. E eu acho que a propaganda oficial que o governo brasileiro, como um todo, gera sobre a Bahia, é a ideia de um lugar permanentemente feliz, e isso faz com que as pessoas se iludam e não encarem os próprios problemas. E acho que esse é o grande problema da Bahia. Não olhar assim, olha, viver na Bahia é muito ruim. Vocês estão vendendo uma felicidade que não está existindo no mundo concreto. O cara pode até aparecer lá no Pelourinho, aí faz um negócio cenográfico pra gringo, mas ele vai voltar para um bairro muito ruim, vai ter que tomar cuidado com o crime organizado. Se o cara é um prestador de serviço, ele pode morrer na mão do crime organizado. Então, é uma vida dura e difícil que tem aqui. Renan, eu preciso falar da Bahia. Situação aqui da Bahia. Algum outro... só tem dois praticamente. Tem Jerônimo e Assemineto. Neto já te procurou para buscar apoio? Algum nome da oposição aqui? A gente teve uma saída do partido dele, União Brasil, meio traumática. Porque eles não queriam liberar ninguém. E essa é a real. O Neto... Pra ser sincero, quando o Kim foi pré-candidato a prefeito de São Paulo, ele tinha um apoio garantido com o Neto, eu mesmo tive reunião com o Neto foi, aí eles se acordaram ali no partido, e ele também foi um dos que nunca mais atendeu o Kim à época. E eu achei aquilo não só primário da parte dele, porque tava arrumando briga com um grupo político à toa, sem precisar, ele só podia falar, puta, tô tentando, o Rueda não vai deixar, não vai rolar. Sabe? Ele... Depois a gente foi entender, assim, as relações foram construídas em São Paulo, inclusive por ele. Ele só fingiu que não existia. Depois, quando a gente foi conversar para fazer a saída dos vereadores eleitos do União Brasil, é um dos que também queria nem saber, nem quis abrir conversa. Então é uma pessoa difícil. Então, já me falaram, o Neto é meio mimado e ele é difícil de trabalhar. Me parece ser um sujeito mimado e difícil de trabalhar. Não acho que a estratégia dele eleitoral seja boa e não acho que ele esteja num status muito bom para essas eleições. Todo mundo tá comentando o Ribbentrop-Molotov do Banco Master, né? Ele e o Jacques Wagner combinando que ninguém vai falar do escândalo. Eu acho isso lamentável, acho isso muito complicado. E eu acho que aqui na Bahia há espaço para algo novo. Não, o evento ontem, da última vez que eu vim, vou dar um exemplo, a gente fez um evento aqui em 2024, 2025. Havia uma energia no sentido de, vamos convergir para tirar o PT da Bahia com a ACM, não sei o quê. Eu não senti isso ontem. O pessoal xingou a ACM no evento. Acho que há um momento na Bahia, acho que de cansaço institucional tão grande, que isso atingiu eles ali também. Então a missão vai continuar com palanque neutro aqui? Vai apoiar algum pré-candidato? O ideal é a gente arrumar uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens eu arrumo uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens, assim, me ajudem aqui, quem está nos ouvindo, a arrumar uma pré-candidatura de alguém que já esteja afiliado, que eu gostaria de lançar. Sabe por quê? De modo, no fim do dia, todos os lugares que eu lancei pré-candidato, eles começaram a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 3, 4%. E alguns lugares, eu peguei o André Luiz, o Maranhão, o André nem tinha rede social direito. Só de aparecer na cartela missão, o cara já vai para 2 na pesquisa. Então isso começa a pautar o debate, ele começa a ter acesso à imprensa, e aí a gente começa a pautar até os demais candidatos. Vai que uma pré-candidatura nossa aqui na Bahia, se der tempo, começa a obrigar o próprio Neto a adotar uma postura de enfrentamento ao PT. Eles querem fazer com o PT uma coisa que não existe com o PT, que é como se fosse uma espécie de saída acordada. Do tipo, vamos jogar aqui com luvas de pelica, e aí se eu ganhar, clássica, eu faço uma transição. Não existe isso. Não existe isso com eles. Você vai ter que ir pra cima do PT, e isso tem consequências, você vai apanhar de volta. Mas parece que eles querem brigar sem briga. Não existe. A vida é uma coisa muito cruel, cara. Ainda mais com um elemento, assim, o PT é um grupo de sobreviventes. Né? São homens que vieram de baixo, que começaram a ganhar grana, chegaram em posições de poder, eles não vão largar. Você vai ter que tirar deles. Não existe como tirar no acordo, você vai ter que tirar da mão deles. É feio dizer isso, mas não tem outra maneira.
E para senador? Vocês vão lançar nomes ou vão apoiar? Isso eu vou ter reunião hoje à noite com a molecada, pra gente definir detalhes de chapa e tal. 9h51. Renan, desarmamento civil. Você como pré-candidato, o que se pensa sobre desarmamento civil para a sociedade? Sou contra as políticas de desarmamento. Eu lembro que, inclusive, quando veio o referendo em 2005, né? 2005 referendo. Isso, eu estava na faculdade, teve muito debate que aconteceu na faculdade à época, e foi ali que eu tomei, né, ciência, porque era um debate que não havia, eu era muito novo ali. E houve um debate do Beni Barbosa com o presidente do Sou da Paz, ali à época. E toda a minha faculdade apoiava o Sou da Paz. Não, o Sou da Paz é lindo, é maravilhoso. Porque surgiu na minha faculdade o Sou da Paz. Surgiu no Denis Misny, que ele fez a campanha em 97, então ali era, vamos dizer, um momento máximo, ele queria todos os alunos. Aí eu fui ver o debate, mas esse Benê tem... Né, esse pessoal tem razão. Né? Eu comecei a ver isso aqui não tá... Tem algo de errado no discurso ali da turma do Sou da Paz. E foi um coronel também, o coronel Lira. Foi muito bem no debate com o Denis Misny. E aí eu virei uma chavinha, né, na época. Comecei a pesquisar a época por conta, nem dizer que eu era um cara de direita à época. Eu comecei a estudar por conta. O que eu entendo, não é uma política pública de segurança, é uma política baseada, é uma ideia, é uma garantia de direitos civis. Isso é um direito civil que a população tem que ter para se proteger. Não podemos, e eu tenho que ser muito cuidadoso nisso, porque grande parte da energia da direita brasileira, até 2018, na eleição do Bolsonaro, quando o enfoque era na questão de segurança, achavam que era o armamento civil a resposta. E não é isso. As pessoas criaram uma dimensão na discussão em que, entendi, basta agora eu armar a população, que a população vai matar o bagulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E infelizmente a gente foi parar nessas discussões a ponto do próprio governo Bolsonaro não ter chegado ao poder com um projeto de enfrentamento ao crime. Aumento de leis que criam um direito de exceção para os membros das facções. Tudo isso que a gente está discutindo hoje não foi discutido à época, porque a discussão era armamento civil. Tanto que a primeira coisa que o Bolsonaro fez, o primeiro decreto, foi o decreto das armas ali dele, que nunca virou um PL. Ficou só no decreto. O meu já tá na língua. Não, vamos aumentar ainda mais as penas e botar alguns lugares em estado de defesa. Por quê? Destruir o crime, e ainda mais destruir o crime organizado, é uma política pública. Isso é diferente de uma garantia de direito. Garantia de direito e política pública não são a mesma coisa. Eu trato o armamento civil como direito. E nós temos que fazer isso através de PL. Eu posso agora, eu ganhei a eleição, derrubo o decreto do Lula. Na hora. Mas não adianta nada, porque se eu não me reeleger, não eleger o Kim, cai tudo. Então eu tenho que botar um PL no Congresso para passar. Sim. E tem que meter o PL lá no Congresso para passar uma legislação razoável e reinstituir às pessoas o direito a algo básico. E eu não creio que será problemático passar isso no Congresso Nacional. Não acho que é um problema. O que não houve, assim, para ser bem sincero, foi vontade política do presidente Bolsonaro, porque ele entendia que era legal manter as pessoas, todo aquele movimento... ligado à vontade dele, do tipo, se eu perder, vocês vão perder o decreto. Exatamente, é isso. É isso. É isso, mas era bem, tipo, tem que ficar vinculado a ele, de maneira personalíssima. Eu acho muito ruim. Você acha que passaria isso? Eu acho. Eu nunca vi grande... Aliás, toda a matéria penal que passou ultimamente no governo Lula mostra que centrão e direita juntos, com às vezes participação no voto do PT. O projeto do Kim passou no Senado com o voto do PT também. Denotam que, assim, a classe política percebeu que não dá pra ficar votando em agenda pra bandido. E a gente tá falando de um projeto que é maioria simples, não é PEC. Sabe, se obter maioria simples, usando uma bancada mais à direita e parte do centrão, não me parece ser tão dramático. Tanto que, assim, no governo do Bolsonaro não era dramático passar isso. Pô, me dá até raiva, desculpa. Você falando isso, o tempo que a gente perdeu, né? Com certeza. É lamentável. É lamentável, porque, assim, nem era uma... Porque, assim, você sabe... Assim, um presidente entrou, todo mundo sabia que essa era parte da agenda fundamental do Bolsonaro. Dele. Então, Arminha, né? Então, assim, algumas coisas o Congresso vai ter que dar de lambuja. Uma delas era essa. Aí ele deu um decreto e não falou mais nossa. Não, e fora que, assim, ele acabou com o mercado, porque os clubes de tiro e tudo não são pra treinar você pra matar pessoas na rua. Eles são um esporte, é um esporte muito agradável, inclusive, né? Então, acabou. Se você conversar hoje com o pessoal de clube de tiro, eles estão destruídos, o mercado está destruído no Brasil. Fora a insegurança. Isso. Porque assim, vai com um governo, aí sai com outro, aí volta com outro. Uma insegurança terrível.